Salve galera do Social 175, estamos começando mais um programa, dessa vez para falar de um assunto muito legal, gamification. E para isso trouxemos um dos poucos especialistas no Brasil, um cara que manja muito deste assunto. Ele é o Luiz Henrique Bey, ele é publicitário, ele fez curso de gamificação e game thinking na Universidade da Pensilvânia e também é criador e editor do Social Media News Brasil. Luiz, obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui no Social 175. Para começar o nosso papo, peço para que você faça uma apresentação, fale um pouquinho aí da sua trajetória profissional, dos seus projetos atuais, e daí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Estamos com problemas no áudio do Luiz, deixa eu tentar aqui. Tenta agora, Luiz. Not yet. Momentos de grande expectativa, enquanto tentamos resolver o problema do microfone do Luiz Bey. Enquanto isso, podemos falar de assuntos mais agradáveis, como, por exemplo, podemos fazer mímica, né? Podemos falar de assuntos mais agradáveis, como as manifestações aí nas grandes metrópoles que temos tido atualmente, muito quebra-quebra, muito carro pegando fogo. Podemos também falar aí de tudo que tem acontecido. E o Sandro está nos dando, nós temos o chat paralelo aqui, o Sandro está nos dando algumas orientações do que fazer. Som, agora alô? acho que... Aê, maravilha. Boa noite. Boa noite, Luiz. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Queria agradecer o convite. Na verdade, esse convite já é antigo, né? Finalmente a gente conseguiu aí acertar as agendas. Mas então, a gente vai falar um pouquinho então de game thinking, gamification, né? Entender o que é isso, né? Usar alguns exemplos e tudo mais. E respondendo a sua pergunta, bom, eu sou o Luiz, eu sou publicitário, eu estou terminando agora uma outra graduação também de produção publicitária, né, na mesma área. Me especializei em Game Thinking pela Wharton School e atualmente eu estou começando um Master em Social Media e Community Manager pela IEBS, que é uma universidade da Espanha. Atualmente eu trabalho como Community Manager de uma empresa de TI, eu cuido das redes sociais e da rede social interna. Acabei acoplando algumas funções aí de endomarketing também no meu cargo. Eu sou docente do SENAC, no curso de publicidade, de 2 matérias que tem a ver com marketing digital. E tenho uma série de projetos paralelos, aí tem um blog também, graças ao blog, na verdade, que me rendeu algumas palestras em alguns eventos como o PPMix, o Social Media Week desse ano, eu também falei um pouquinho lá, tal, que o blog, inclusive, está um pouquinho desatualizado, mas é porque é muita coisa mesmo, tal. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar, então. Maravilha. Você que está nos assistindo, quer fazer a sua pergunta para o Luiz Bey? Muito simples, amigão. Entra no nosso Facebook, facebook.com/social175, ou no nosso Twitter, twitter.com/social175, ou no YouTube mesmo, youtube.com/social175hangouts. Ou, quem está nos assistindo pelo Google Plus, basta digitar no campo comentário e mandar a sua pergunta. Aqui o Sandro Luiz, o Ninja dos Geeks, está aí no quadradinho aí de baixo, vai monitorar as perguntas que estão chegando e jogar
aqui na nossa roda, aqui na nossa conversa, tá ok? E tem mais, você também vai concorrer a R$ 500, repito, R$ 500 numa bolsa da Faculdade Impacta de Tecnologia. Olha só que legal, R$ 500 para você concorrer. E como é que eu faço, Denis? Muito simples, amigão. Na nossa fanpage, você vai encontrar na barra de aplicativos o ícone 500. Clica lá, preenche nome e e-mail, só isso, e no final a gente vai fazer o sorteio para você. Quem sabe o grande sorteado, o sortudo, não é você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Bom, começando aqui o nosso bate-papo com o Luiz. Luiz, eu confesso que sei muito pouco sobre gamification, até andei lendo ultimamente, mas até um pouco tempo atrás eu usava que gamification era, por exemplo, colocar a sua marca em jogos, né? E eu fui percebendo que é uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente que isso. O Sandro mesmo estava me dando diversas dicas, diversas orientações sobre isso, né? Que não, ele mesmo falou, olha, não é nada disso que você está pensando, é bem diferente, né? É muito mais amplo isso. Então, de uma vez por todas, nos elucide o que é gamification. Bom, na verdade, Zanini, é um conceito muito novo, né? Inclusive, eu diria que não existe um especialista nessa área ainda, né? É uma área que existe aqui 5, 6 anos, né? Mas, na verdade, o que é a gamificação? Ela, traduzindo de uma forma bem simples de entender, você trazer os conceitos dos games para ambientes que não são de games. Então, necessariamente, esses ambientes não são de games. Então, traduzindo mais simples ainda, é você transformar uma tarefa que seria chata, normalmente, em uma coisa divertida de se fazer, né? Acho que o que move a gamificação, o fator que move é a diversão, né? Claro que tem outros fatores que englobam, assim, mas o conceito geral é ser divertido, seja essa tarefa qual for. De repente, alcançar uma meta, de repente essa tarefa num time de vendas vender mais, ou de repente essa tarefa numa rede social você engajar o usuário. Aí pode ser aplicado em diversas formas, assim, eu acho que, inclusive no offline, a gente tem alguns exemplos legais de gamificação. E todo mundo confunde gamification, né? Aliás, gamificação é uma palavra que fica aí no abrasileirado aí, né? Não sei se existe essa tradução, mas todo mundo confunde essa coisa de game thinking com ou social games, que são os joguinhos das redes sociais, ou com publicidade em game, ou mesmo você utilizar alguma coisa próximo daquilo que você falou, e na verdade é uma coisa diferente. Uma plataforma gamificada não é um game, mas ela utiliza de elementos que você tem nos games, como recompensas, pontos, e por aí vai. Por exemplo, seria, a grosso modo, e falando no ponto de vista bem analógico, seria como, por exemplo, você pegar uma sala, né, com alunos, dar uma tarefa para cada um desses grupos, e o grupo que for melhor sucedido, no desenvolvimento dessa tarefa, ganha um bônus, um brinde. Podemos encarar dessa forma? Sim, sim, de uma forma básica seria isso, né? Mas você oferecer só uma recompensa, às vezes não é suficiente para você motivar o envolvido, né? Existe uma série aí de estudos como você faz para engajar essas pessoas, né? Oferecer uma recompensa por cumprir uma tarefa, mas isso necessariamente, isso poderia ser uma comissão. Ganhar uma comissão não é necessariamente divertido, né? A gamificação vai um pouquinho além, tornaria meio para você conseguir alcançar, entregar essa atividade, por exemplo, primeiro, teria que ser alguma coisa divertida. Entendi. E tem alguma empresa que já se destaca no cenário mundial nesse tipo de atividade? Olha, existem muitas consultorias, né? No Brasil ainda é novo isso, então são agências pequenas que fazem essa parte, mas eu acredito que no cenário internacional, talvez o maior exemplo aí, falando de offline mesmo,
é uma iniciativa da Volkswagen que chama The Fun Fairy, né, thefunfairy.com. Todo mundo já deve ter visto um vídeo que rola na net que eles queriam aumentar o número de passageiros que subiam pela escada fixa em vez da escada rolante. E aí os caras colocaram nos degraus como se fossem teclas de piano, com sensores, que quando o cara pisava, fazia o barulho da tecla. Né? E aí aumentou não sei quantos por cento o número de pessoas. Então, a gamificação, ela serve para mudar o comportamento, né? E aí também é a parte que a gente vai desenrolar hoje, mas é onde entra muito o debate ético também, né? Influenciar as pessoas a fazer uma coisa que elas não fariam normalmente só porque você está descarregando aí um neurotransmissor conhecido como dopamina. Pode até entrar um pouquinho mais a fundo. Luiz, você nos ouve? Oi? Alô? Ah, bom, beleza, beleza. Voltou, porque acho que deu uma... Pelo menos para mim tinha dado uma travada, mas agora está perfeito. Tá. Legal. Vocês ouviram a última parte? Ouvimos, porque sua tela congelou para mim, então não... Mas deu para ouvir sim. Entendi. E então, Luiz, Sim, de onde veio o seu interesse pelo gamification? Onde que você foi buscar mais informação a ponto de se especializar nessa área? Bom, eu sempre gostei muito de games, né, em geral. Desde pequeno, eu sempre gostei muito da dinâmica de games. E eu já quis trabalhar com desenvolvimento, eu já quis, sei lá, desenvolver jogo e tal, mas é uma coisa que ainda assim, uma incógnita e tudo mais. Quando eu vi que eu poderia, que existia uma forma de aliar os games, que é uma coisa que eu gosto muito, a publicidade, que é minha área de formação, e isso, que é a área que eu venho atuando também há um tempo, eu vi que, nossa, hoje que eu dou aula, eu vejo que é muito difícil você prender a atenção das novas gerações. Né? O cara com uma mão, o celular na outra, respondendo WhatsApp, não sei o que, e você lá na frente falando, e você tem que passar aquela informação de alguma maneira. Então, eu acredito que eu fui atrás muito por causa da educação mesmo, porque eu acho que o futuro da educação, com certeza, será alguma coisa gamificada. Eu acho que essa coisa de ter o professor escrevendo numa lousa é uma questão de tempo, assim, para mim mais. Tocando nesse assunto, quer dizer que Claro. Pode falar. Tocando nesse assunto, bem, como que faz essa dinâmica, cara? O cara tá lá aprendendo não, tá na aula, né? Só que ele tá, às vezes, tá com uma janela no Face, outra no Twitter e outra no WhatsApp. Como que você consegue prender a atenção dessas pessoas? Então, é que tá, você não consegue, né? Mas, por exemplo, nas minhas aulas, eu comecei a dar aula faz pouco tempo também, então, assim, não posso contestar mestres, professores que dão aula há anos e já têm o seu método, mas uma coisa que eu percebi é que quanto mais interação você tiver com os alunos, melhor vai ser o engajamento assim, deles. Né? Então, por exemplo, normalmente eu faço atividades interativas, às vezes eu dou alguns cases que eles têm que resolver e eu vou atualizando aquilo lá online. E aí eles têm que se virar, conforme resolve uma crise aqui, aparece outra lá, tal. Então eu acho que essa coisa do desafio mesmo, não falar, olha, faz uma redação de 30 linhas e me entrega. Eu acho que para as novas gerações, esse modelo é um pouquinho antiquado. Eu não sei, esse é o meu ver, né? E eu acredito que, ainda mais hoje com o EAD, né? Que é uma realidade já, né? As maiores universidades do mundo, elas utilizam um sistema de ensino à distância. Eu acho que essas plataformas de ensino, se elas forem gamificadas, a gente vai ter um aproveitamento muito melhor aí, dos alunos em geral, seja o tipo de educação que for, educação fundamental mesmo, superior, cursos complementares, etc. Legal. Como que funciona esse fenômeno, não, né?
Mas por que o Candy Crush pegou tanto e pega até hoje, cara? Qual foi o... Como posso falar? A psicologia que eles usaram pra... O Candy Crush, ele... Emendando o Candy Crush com Angry Birds também. Os social games, eles têm a grande sacada de ser um aplicativo que você pode rodar de praticamente qualquer lugar, você não precisa ter um PC gamer para conseguir jogar. E o que torna eles tão viciantes, né? O estímulo que existe nesses jogos é exatamente o que existe na gamificação. É você ter um painel de líderes, onde você mostra quem é que está liderando aquele round, né? E normalmente, na maioria das vezes, é conectado aos seus amigos. E é aí que está a chave da coisa. Então, quando você tem um leaderboard que o Sandro está na minha frente e falta 2 pontos gordo, né? O gordo tá na frente de todo mundo, cara. Então, o cara tá lá com o score mais alto meu, eu falo, não vou deixar, eu vou passar ele. Aí você já cria essa parte de competição. Quando você estimula também com a recompensa, e no caso a recompensa não precisa ser tangível, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente tem o Foursquare aí como um grande exemplo, que não é um game, mas é uma plataforma super gamificada. Quando você faz um monte de check-in no lugar, você vira o prefeito, né? E o prefeito do lugar, nossa senhora, você até entra no lugar mais... sou prefeito. Mas você não ganha, estufado. né? Com certeza, né? Mas você não ganha nada com aquilo, né? Você não ganha um desconto no lugar, você não ganha um brinde. É status, é puro status. Então, quando você também começa a distribuir badges, que é um dos elementos da gamificação, são os famosos distintivos que a gente vê por cumprir tarefas, é um fator que engaja também. E aí, respondendo essa pergunta, o Candy Crush, ele é super simples, você não precisa de um hardware complexo para rodar, você roda do celular, né? Você se conecta aí com seus amigos, compete com eles, você pode pedir vidas para eles, mas esse é um conceito que veio desde o Orkut, eu diria, né? Com a colheita feliz lá, que você tinha carregando o negócio todo dia e pedindo plantinha para seus amigos, tal. Eu acho que quanto mais interação social mesmo tem um game, maior vai ser assim o índice de aderência dele, né, nos usuários. Agora quem está com a gente aqui é um cara, Túlio Pompeu, diretamente da Irlanda, está se escondendo aí, que está de pijama. Boa noite, o fuso horário aqui é meio ingrato comigo. Aqui já são 1h33, mas quando eu vi o tema gamification, eu precisei participar, porque esse tema aqui está muito em vigor, Por exemplo, bom, vamos lá, né? Vou ouvir primeiro. Ô, Túlio, se você quiser fazer alguma pergunta, cara, fica à vontade, hein? Fica à vontade, tá dando para ouvir legal. Vamos lá. A questão do gamification, de transformar as coisas nesse conceito, está muito em alta aqui em diversas empresas. Inclusive, a gente chega a ver alguns projetos de partidos políticos que têm trabalhado essa questão para a busca de novos filiados, novos membros, novos operadores. E eu queria saber o seguinte, a gente vê cada vez mais as pessoas assistindo séries de 30 minutos da TV, de 10 minutos na TV, esse tipo de coisa. Até que ponto essa gamificação das coisas pode chegar até as pequenas empresas ou empresas que não têm muito a ver com isso? Entendi. Bom, eu acredito, não sei se eu sou um evangelizador da coisa, mas eu acredito que a gamificação ela pode ser usada em praticamente qualquer aspecto, né? Você não precisa necessariamente gastar uma fortuna para gamificar alguma coisa. Eu costumo dizer que é só a gente ter imaginação que a gente consegue tornar aquilo divertido, né? Então, gamificar, às vezes, o significado muda um pouco. Às vezes, gamificar, quando você está brincando, teoricamente, você está gamificando, você está tornando aquilo um game. Eu acredito que é uma tendência, sim, as empresas começarem a utilizar isso, principalmente na parte de comunicação interna mesmo, na parte de endomarketing, de você ter aí o
o seu time, né, os seus funcionários motivados e tudo mais, é uma forma de engajar, é uma forma de você repensar eles de uma maneira divertida, né? Todo mundo gosta de games. Mesmo quem não joga videogame tem uma simpatia por algo que seja divertido. Isso que você comentou dos partidos políticos utilizarem, eu acho incrível. Eu não conhecia ainda. Inclusive no Brasil, eu acho que na parte digital, principalmente, os partidos eles ainda precisam dar um up aí, dar um gás, porque é muito mais do mesmo, né? As campanhas Dá uma políticas... acordada também, né? Dá uma acordada. Você vê que quando a gente tem algumas campanhas que fogem um pouquinho do comum, que utilizam melhor o Twitter, que utilizam melhor as redes sociais, os caras são eleitos. Né? A gente tem o próprio senador Aloysio Nunes aí, que utilizou o Twitter de uma forma bem interessante, e ele foi eleito, foi acho que um dos senadores com mais votos da história, um negócio assim, e muito disso foi por causa das redes sociais. Né? Embora não seja assim, uma realidade no país, né? No Brasil não é a da população que utiliza assiduamente assim, a internet, mas é uma coisa que tá chegando lá, entendeu? Acho que a gente já parou os primeiros passos. Né? Eu acho que é bem por aí essa questão dos partidos políticos, aquele vamos conversar do Aloysio, apesar de parecer uma coisa muito simples, foi um passo muito inovador, né? O que eu vejo no Brasil ainda é uma burocracia exacerbada em todo tipo de setor que você tenta mexer. Por exemplo, eu também acompanhei aquele gamification do Banco Bradesco, que era Planeje o Seu Futuro, que era um jogo mega simples, mas assim, para um banco tomar uma atitude dessas, é uma coisa muito ousada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses tabus que as empresas enfrentam para implementar essa gamificação. Como que você vê isso diluindo? Ou a tendência disso é não diluir em todos os setores? E qual que, por exemplo, assim, é o custo médio para uma empresa desenvolver um processo completo de gamificação para um setor ou para uma área? Entendi. Bom, vamos por partes aí. Eu acho que acontece uma coisa muito espelhada ao que aconteceu nas redes sociais. A gente sempre teve aquela coisa de que a empresa tinha que ter um perfil, uma página na rede social, um perfil no Twitter, para poder ser um canal de saque mesmo. E aí vieram algumas empresas inovadoras, né, pegando uma tendência dos Estados Unidos, como o Ponto Frio, que começou a fazer um relacionamento incrível, assim, criou a brand persona, né, criou o Pinguim e tudo mais, e aí todas as outras empresas grandes também vieram na cola, e hoje a maioria das empresas que a gente pode falar que são grandes no país, elas têm uma preocupação muito grande em ter um departamento de social media, né, e não só responder com mensagem automática, entrar na brincadeira, responder em forma de poesia, responder brincando mesmo, na mesma língua do cliente. Eu acredito que quando a gente tiver um comportamento parecido com gamification, pegar um Ponto Frio da vida, mesmo um Bradesco, tiver um case de sucesso muito legal, né, voltado para essa parte de interação e tudo mais, vai ser uma tendência das outras empresas grandes começarem a fazer isso também, e aí vai ser uma tendência das médias e pequenas, né, seguirem esse ciclo. Né? O que acontece lá fora, a realidade é um pouquinho diferente. Acredito que aí na Irlanda também, igual você falou, já tem essa preocupação. Aqui, a galera nem sabe direito o que é, está começando a aprender agora, tal. Mas eu acredito que precisa de como é que eu posso dizer? Precisa abrir a porteira, né? Quando alguém abrir a porteira, aí eu acho que vamos ter assim umas coisas bem legais, porque a gente tem muitas das melhores mentes criativas do mundo estão aqui no Brasil, né? A gente vê isso pela nossa própria publicidade, que é muito boa. Então, eu acho que é uma questão de timing mesmo, é uma questão de as coisas irem se desenrolando naturalmente e vai acontecer em breve, eu diria. A sua outra pergunta em relação a custos,
Isso, na verdade, varia, né? Varia conforme o tamanho da sua plataforma. Falando de rede social, que é um pouquinho mais a minha expertise, para você ter uma rede social corporativa, por exemplo, que é uma rede social fechada para os funcionários, se essa plataforma for gamificada, só para vocês terem uma ideia, uma solução corporativa, ela gira aí, varia muito do serviço que você contrata, né? Mas ela varia em cerca de 8 a 15 dólares usuário mês. Né? Para você ter uma plataforma um pouquinho mais robusta e desenvolver uma plataforma gamificada, você vai aumentar aí 3, 4 dólares por usuário mês. Então é uma coisa que vale muito a pena, assim, que você vai fazer essa plataforma gamificada com os seus processos. Né? Não vai ser uma coisa que é só sair distribuindo badge para os caras, que tá beleza. Não. Você vai ter acesso aos indicadores, você vai poder também entender os números, entender os comportamentos do funcionário e tal. Tem o valor de implantação, né, que varia também conforme o porte da empresa, conforme o tipo de contrato, mas acredito que seja barato. Não é uma coisa que, nossa, não dá para pagar, nossa, não dá para fazer. E quando é uma iniciativa menor, quando é só, por exemplo, gamificar uma promoção de vendas, alguma coisa, a gente já tem agências aí especializadas nisso. Eu desconheço uma agência só de gamificação, mas tem muitas agências digitais que fazem isso. E é um preço, assim, totalmente dentro da realidade da economia do médio empreendedor, assim. Não é uma coisa que, nossa, meu Deus, 100 mil dólares, não tem como pagar. Sabe? É uma coisa que tem como desenvolver. Seria o preço de desenvolver um aplicativo. As horas que o cara vai gastar de programação é praticamente a mesma. Nossa, então não é tão caro, né? Aproveitando aqui o gancho, não sei se eu vou cortar o Túlio Pompeu. Tem algumas perguntas aqui, eu posso fazer? Claro, por favor. O Jorge Barth, obrigadão aí, Jorge, por estar participando. Semana passada ele participou também, obrigado de novo. Ele pergunta o seguinte: as promoções do Facebook podem ser consideradas gamification? O uso com frequência dessa gamificação é exagero ou é uma forma de se destacar no mercado? Desculpa, qual o nome dele? Jorge, o Jorjão. Boa noite, Jorge. As promoções no Facebook, eu não sei se a gente pergunta, mas elas nem poderiam existir, na maioria dos casos. Né? Hoje, para você fazer uma ação no Facebook, não tem nada. Por exemplo, você não pode fazer aquela coisa de curta e compartilhe e você concorre a um par de ingressos, ou seja lá o que for, isso nunca pôde. Né? Que tem uma coisa do Ministério da Fazenda envolvido também, em relação ao concurso cultural, promoção, isso aí está um pouquinho complicado, mas de qualquer forma, isso não é gamificação. Né? Uma promoção não é uma gamificação. Uma promoção você está pedindo para o cara, seja um concurso cultural, você está pedindo para ele enviar uma resposta, ele pode ser escolhido e vai ter um prêmio. A gamificação ela seria se para enviar essa resposta ele tivesse que participar de um ambiente gamificado, né? Que ele tivesse que completar uma série de desafios e tudo mais. Aí sim poderia ser considerado uma gamificação. A Azul, Linhas Aéreas, isso já faz um tempinho, ela fez uma ação bem legal que eu acredito que é uma promoção, só que você tinha que ir em vários pontos da cidade e tirar uma foto sua, né? E quando você chegava lá, eles falavam qual era o outro ponto. E aí você ficava o dia inteiro fazendo isso e no final quem completou ganhou um par de passagens para qualquer destino da Azul, assim. Mas é muito legal, porque é um desafio, né? Diferente de você só clicar num botão e ser sorteado. E isso realmente é chato, chega a ser chato no Facebook, de informação, de anúncio também, mas nada disso é gamificado, por enquanto. Agora uma outra pergunta aqui eu não sei como fala o nome dele, é Irian, ou Irian. Ele pergunta o seguinte: Luizão, você acha que os indie games abriram as portas para o gamification? Irian, não é o nome dele? Isso, acho que é Irian ou Irian, eu não sei. Olha, eu vou ter que assumir que
Eu desconheço o termo indie game. Se ele puder mandar aí a pergunta, falando mais ou menos do que é. Vamos ver se ele, Seriam os se jogos, manifesta. seriam os jogos de navegador, talvez? Eu não sei. O termo para mim é desconhecido. É que Sandro, indie games tem... Pode falar. Só um minuto. Antes que você vá para a próxima pergunta, só lembrando que a galera que está nos assistindo pode concorrer à bolsa de R$ 500 na Faculdade de Impacto de Tecnologia, tá? Entra na nossa fanpage, tem ali na barra de aplicativos Weekly 500, clica, preenche nome e e-mail e no final do programa, daqui a pouquinho, a gente vai sortear a bolsa de R$ 500. É isso aí, vamos para a próxima pergunta. Só relevando, indie games, ele se refere geralmente a um conceito, pelo menos aqui, a gente usa que são jogos feitos com menos de 1 milhão. Esses jogos geralmente acontecem por Kickstarters ou desenvolvedores menores, desenvolvem seus próprios projetos e vendem antes. Por exemplo, assim, a plataforma Steam da Valve é um serviço excelente para divulgador desses indie games. São games desenvolvidos mais baratos, mas que às vezes são obras de arte, por assim dizer. Por exemplo, assim, se você pegar a Telltale, ela se tornou uma especialista em desenvolver um tipo de jogo com uma narrativa brilhante. Sim. Até o Heavy Rain lá, né? Não, a Telltale é quem fez o Walking Dead. O Walking Dead, é verdade. Aquele que parece uma história em quadrinhos que você controla. Você joga com o cara com a menininha lá, né? Exato. Pra mim foi uma evolução muito bom, por exemplo. Muito bom, é praticamente um filme, né? Eu tenho conversado muito com alguns desenvolvedores daqui, tipo, de algumas empresas, por exemplo, e eu converso com um grande developer daqui da Ubisoft. E ele comentou comigo que ele sempre diz, ele fala, cara, as pessoas topam assistir uma série por 1 hora e ter 12 episódios por ano. Depois elas esperam e especulam sobre essa série. Então acho que na questão do indie game se refere a isso, esse conteúdo disponibilizado em capítulos ou por partes, ou de maneira muito barata, que os pequenos desenvolvedores estão fazendo no Brasil e no mundo, né? Entendi. Então acredito que a gente pode sim relacionar. A gente tem também outros exemplos, as próprias plataformas livres de desenvolvimento, né? Você pode hoje desenvolver um game para Android ou para Apple e você tem de grandes empresas que acabam adquirindo uma grande ideia, né? A Zynga mesmo é uma empresa de social games, né? Que já foi muito maior, assim, mas ela normalmente quando vê uma ideia muito legal, assim, alguma coisa, ela acaba adquirindo aquilo lá, e aí como ela é uma empresa grande, ela consegue injetar um valor maior. Então eu acredito que a gente pode sim ver uma relação entre isso. Eu acho que qualquer um pode gamificar, né, alguma coisa, e igual eu falei, você não precisa de um capital tão grande. Então o mesmo desenvolvedor independente, ele não precisa ter uma produtora por trás, porque são elementos básicos dos games, né? Você não entra na parte gráfica da coisa, que é onde fica caro mesmo para desenvolver. Você entra na parte que uma coisa que a gente chama de matriz PBL, né? Que são os points, badges e leaderboards. Então, sempre que você vai desenvolver algo gamificado, a gente utiliza 2 ou 3 desses fatores, normalmente os 3 fatores juntos. Espero que tenha respondido aí a pergunta. Senão, eles falaram o seguinte, é mais para são jogos caseiros, né? Foi mais ou menos o que o Pompeu falou, que até sei lá qual é o valor. Mas acho que é isso aí. O Urataki aqui, ele tá sem áudio, né, Urataki? Ele pergunta o seguinte, se você pode dar uns exemplos mais específicos que saíram na grande mídia, nas grandes mídias, né? Bom, na minha opinião, isso foi gamificação, tá? Mas teve uma ação muito legal
que foi feita para o time do Vitória, né, aqui no Brasil, lá da Bahia, que eles queriam aumentar o número de doações de sangue. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a camisa do Vitória, que é o famoso rubro-negro lá, né, que tem as listas pretas e vermelhas, e tiraram as listas vermelhas da camisa, porque o banco de sangue estava com o estoque muito baixo. E conforme os doadores iam nos hemocentros, cada jogo eles iam aumentando a faixinha vermelha até a camisa voltar à cor original. Então, isso, falando de grande mídia, né, gerou uma publicidade espontânea absurda, assim, uma coisa muito grande. Eu acho que pode ser um case assim, legal, porque você teve uma interação, né, e era divertido para o cara ir lá doar o sangue, porque ele sabia que aquela gotinha lá ia ajudar, né, a encher a camisa com o sangue do torcedor, e tem toda aquela coisa de, o cara dá o sangue pelo time e tudo mais. Bem executada, assim, que aparece assim, de esporte, na época falaram disso e tudo mais, gerou uma publicidade para o clube mesmo muito bacana, né? Mais perguntas aí, Sandro? Legal, tem sim, tem sim. A Cássia ela pergunta o seguinte: você está me ouvindo? Sim. Eu não consigo voltar na minha tela. Oi, tô ouvindo. Eu não consigo voltar na minha tela. Ela pergunta se é muito caro criar essas gamificações e qual é o custo da manutenção, se há. Ela dá uma especificada mais ainda, né? No ramo da publicidade, para a gente criarem isso para um cliente bem específico. Tem como você falar valores assim? Você já deu uma ideia, mas tem como citar um valor? Bom, eu não trabalho com desenvolvimento. Então, a plataforma gamificada que eu trabalhei, a gente pagou o desenvolvimento por hora, né? E é por isso que eu falo que isso varia, né? Varia muito de quem você contrata. Mas, digamos, seja para você criar um aplicativo do próprio Facebook, que ele seja gamificado de alguma maneira. Eu acredito que dependendo muito do público e assim, do número de acessos que vai ter, por ser uma plataforma robusta, mas acredito que com 10 mil reais assim, você consiga começar alguma coisa gamificada. E a manutenção também depende muito. A manutenção, na verdade, se for uma plataforma própria, ela não tem custo, né? Você mesmo mantém aquilo, só que provavelmente você vai precisar de uma equipe para você gerar os indicadores e tudo mais, a não ser que você se aprofunde um pouquinho mais no assunto, porque o mais legal da gamificação é você entender o comportamento, né? É você entender por que o usuário toma determinada ação e não a outra, né? E essa parte que eu falei no comecinho também do debate ético que rola, também é uma coisa muito que eu pretendo me especializar, porque tem pouquíssimos estudos, assim, quem sabe no meu doutorado, sei lá, defendo alguma coisa, fazendo mesmo um estudo sério sobre a reação da dopamina, né, no nosso cérebro, quando a gente é estimulado por um game, ou por um aplicativo, o que quer que seja. Mas, respondendo a pergunta dela, eu diria, assim, falando por cima, que com 10 mil reais você conseguiria brincar. O que seria esse brincar, Luiz, que você disse? Só para a gente ter uma ideia. Tá, bom, seria, por exemplo, desenvolver uma plataforma simples que daria recompensas aos usuários por concluírem tarefas, que conectaria os usuários aos contatos dele na própria rede social, que mostraria um painel de líderes, que relacionaria os pontos para você, que mostraria quem é que está cumprindo a tarefa, e você poderia ter badges, que são os distintivos personalizados, né? Então, o cara cumpriu tal tarefa, ele ganha aquele badge, né? O Foursquare, por exemplo, se fez 3 check-ins no lugar tal, você ganha
um badge daquela categoria, tal, alguma coisa mais ou menos. É que vai muito conforme o propósito, né? Se for uma escola, você tem uma dinâmica totalmente diferente. Se for uma pizzaria, você vai ter uma plataforma gamificada, mas totalmente diferente também. No comércio em geral, acho que a gente pode utilizar muito a parte de fidelização do cliente, né? Então você fala, não, você veio aqui pela terceira vez, você vai ganhar uma recompensa. Seja ela virtual, seja um distintivo para ele ter no perfil, mas ele vai ganhar. Então, sim, eu fico imaginando. Eu fico imaginando quando o Google Glass se massificar, vai ser muito mais fácil você propor, né, ações de gamificação, já que você vai ter uma integração entre o mundos on e offline, né, se que a gente pode definir assim, vai ficar muito mais fácil, né? Eu acabei de ver uma notícia aqui que eu achei bem legal, relacionada ao Google Glass, que parece que já há uma patente do Google para que, se você fizer, se o usuário do Google Glass fizer a forma do coração na frente do óculos, é sinal de que ele gostou, né? Ou seja, vai dar para fazer 1000 interações envolvendo exercício físico, envolvendo música, envolvendo dança, enfim, acho que o que você tiver de criatividade aí vai dar para fazer de gamification usando o Google Glass, né? Com certeza. Desculpa. E dá até um pouco de medo, eu diria. Tem um curta-metragem que eu posso até compartilhar o link aqui com vocês, e quem estiver assistindo pode assistir depois. Compartilhar, sim. Deixa eu achar ele aqui. Que ele mostra, na verdade, uma realidade assim, muito parecida com o Google Glass, só que na verdade os caras usam umas lentes de contato, é muito bem feito, só que ele é um pouco sombrio, assim. Ele mostra coisas muito legais, que realmente, assim, hoje já daria para fazer com o Google Glass, que, por exemplo, a hora que o cara está preparando a comida, e aparece os pepinos, assim, para ele cortar, e aí em volta dos pepinos aparece como se fossem os alvos, assim, onde ele tem que passar a faca. E conforme ele vai fazendo aquilo, ele ganha pontos. E a hora que ele erra, ele tem que dar um restart. Aí ele coloca os pepinos e pega o outro e começa. Então, coisas que normalmente seriam banais, podem ser muito mais divertidas com a gamificação. E é engraçado que ele usa um app de encontros. E conforme esse aplicativo vai analisando a menina que ele está conversando, o sorriso e tal, vai sugerindo as coisas que ele tem que fazer. E aí é onde começa a ficar também um pouco complicado as coisas. Mas é bem legal, assim, vale a pena assistir. Nem chega a ser um curto, ele tem 7 minutos, né? Mas é muito bem produzido, assim, é uma coisa que eu diria que dentro de alguns anos, eu mandei o link aqui para vocês, é uma coisa totalmente possível, assim. É bem legal, acho que o pessoal que estiver assistindo aí, chama Site o vídeo, é muito interessante, assim, a dinâmica que eles utilizam a gamificação lá dentro. Então, o que você falou do Google Glass é isso mesmo, né? Com ele se popularizando, a gente vai ter, tudo vai ser gamificado, né? Não tem limite, assim, os aplicativos de desenvolvimento livre ainda, todo mundo pode criar, temos que ver só o que vai dar em relação a privacidade e tudo mais, né? Mas... O Túlio, ele queria falar alguma coisa? Túlio, fica à vontade aí, cara. Referente ao Google Glass, os escritórios do Google são aqui do lado de casa. E às vezes a gente vê uns Googlers andando com esse óculos, eu já testei algumas vezes aqui, e eu lhe digo uma coisa, cara. É sensacional. É sensacional. Assim, a possibilidade de você ter a realidade aumentada dos filmes dos anos 70, de Blade Runner, na sua cara, tipo assim, por exemplo, a sede deles é aqui do lado de casa, então, por exemplo, assim, o serviço de GPS deles, se você usa o Google Glass, você consegue ver na sua cara o caminho que você tem que seguir. Assim, eu me animo demais com essa perspectiva, tanto que eu já me inscrevi aqui do lado, eu falei, cara, no dia que começar a vender, eu vou buscar no escritório de vocês, meus queridos. Porque tá sensacional. Já testei algumas vezes, tá sensacional. Tá sensacional. É o futuro que eu quero viver, cara. O futuro que nós queremos, né? O Jorge, ele só falou, deu um adendo aqui, Bey,
ele fala o lance das promoções, né? Que elas não são generalizadas como clicar e participar de uma promoção. Como, por exemplo, a campanha da linha azul. É uma promoção com etapas, né? Que gera competição e o melhor sucedido leva o prêmio. Concursos, por exemplo, poderia ser gamification, né? Na opinião dele, né? Na opinião do Jorjão, ele fala. Então é mais um adendo aí que ele quis dar uma frisada. Ah, tá. Eu acho que nesse caso, Então, quando você tem etapas que você tem que concluir para poder continuar, aí acho que a gente pode englobar, sim, como gamificado. Então é isso. Lourão? Bom, pessoal, cumprimos aí a nossa 1 hora de programa, chegando ao final aqui do nosso Social 175 sobre gamification. Antes de passar para as considerações finais dos participantes, quero anunciar aqui, que rufem os tambores, a ganhadora da bolsa de R$500 da Impacta. Até que fica uma mulher, hein? Faz tempo que uma mulher que não ganha, hein? É verdade, o público feminino não costuma nos prestigiar tanto, infelizmente. A Nataele Pereira, parabéns, Nataele, você ganhou a bolsa de R$500 da Impacta, você vai receber... Parabéns! Congrats. Você vai receber um e-mail da Impacta com as informações de como proceder para retirar a sua bolsa, tá ok? Bom, vamos para as nossas considerações finais, começando aí com o Túlio, diretamente da Irlanda. Túlio, as suas considerações aí, obrigado por sua participação, cara. Eu fico feliz, cara, eu adoro esse tema e gerenciamento de comunidade é o que eu mais estudo aqui, então eu sempre tenho interesse em participar, em contribuir, em estar junto nesse tema. Bom, a gamificação é um tema em constante expansão. No Brasil, o mercado para esse tema é imenso. É somente uma questão de se colocar e de saber propor como gamificar. Tudo que é jogado tende a ser mais divertido. Então, eu acho que, nesse momento, no Brasil, a questão é ter ousadia e saber que o momento é esse. Aqui já virou uma realidade, no Brasil deve chegar. E, assim, invista, acredite que esse é um conceito que tende a prevalecer durante os próximos anos. Obrigado. Maravilha, obrigado. Túlio. Obrigadão, cara. Sandro, suas considerações, cara? Cara, eu sou o cara sem palavras, então não tenho muita coisa para falar. Agradeço a todo mundo aí que tenha participado das perguntas e é isso aí. Abração para todos e para todas. Maravilha. Então, a bola é com você, Luiz. Peraí que eu lembrei, deixa eu falar rapidão aqui. O link que o vídeo que o Bey falou, eu coloquei lá no evento do Facebook, tá? E legal. vou colocar na página principal também, no facebook.com/social175, para quem quiser dar uma olhada, fique à vontade. Beijão. Isso aí. Luiz, com você. Bom, gostaria de agradecer aí o convite mais uma vez. Foi legal, até que passou rápido até, eu nem vi que tinha passado tanto tempo. Eu concordo com o Túlio, eu acho que o Brasil ele tem muito essa característica de ser um mercado aí em potencial para muitas coisas diferentes, né? E para gamificação, com certeza, assim como hoje está tendo boom das mídias sociais aqui, eu acredito que amanhã será o boom do game thinking, da gamificação. E falando sobre o vídeo, falando sobre o Google Glass e tal, eu acredito que tudo também tem que ser usado com moderação. Né? Dentro de poucos anos, é uma questão natural mesmo de evolução da tecnologia, eu acredito que vai ser muito difícil, aliás, vai ser muito fácil a gente misturar a realidade com o virtual. E isso pode acabar complicando um pouquinho as coisas. Então, acho que é uma questão também da gente ter um pouquinho de bom senso na hora de usar, principalmente a parte de realidade aumentada e tudo mais, para não causar confusão ao usuário. Né? Porque eu acredito que dentro de algum tempo todos nós vamos ser totalmente dependentes desse tipo de tecnologia igual o Glass,
do jeito que nós somos dependentes dos smartphones hoje, né? E se a gente falasse que há 15 anos atrás que, pô, daqui uns anos todo mundo vai ter celular e as pessoas não vão viver sem celular, iam falar que a gente era louco. Então eu acredito que com a gamificação, principalmente com os Glass, os relógios também inteligentes, eu acho que vai ser uma coisa não caótica, mas vai ser uma coisa assim meio, vai criar uma dependência mesmo. Então eu acho que é muito, o pessoal que está começando com isso agora no Brasil também ter essa prudência na hora de gamificar alguma coisa, né? É muito fácil você motivar alguém com a gamificação, né? Então você tem sempre que usar isso de uma maneira ética, de uma maneira correta. Bom, mas no geral é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Quem quiser entrar em contato comigo, tem lá no evento, tem o meu perfil do Facebook, tem o Twitter, quem quiser mandar alguma coisa, fica à vontade. Quem quiser tirar uma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, fiquem à vontade para me adicionar, acessem o blog também, mas é isso. Obrigado pelo convite. Oi? Pode passar os links, Luiz, se você quiser, de e-mail, Twitter, Facebook, fica à vontade. Tá, eu vou para vocês aí. Quem quiser, então, fica à vontade aí. Twitter, manda e-mail, scrap, no Orkut, qualquer coisa. E obrigado pelo convite. Espero nas próximas vezes aí também poder participar, perguntando pro pessoal. Eu sempre acompanho quando dá também, mas eu acho bem legal a iniciativa. Então, queria também parabenizar o pessoal aí. Eu acho essa iniciativa desde o começo, né? Quando vocês iniciaram isso daí, eu estava acompanhando, estou vendo crescer, né? Estou vendo essa iniciativa tomar uma forma muito grande e é legal participar disso. Então, obrigado. E obrigado a todos também que dedicaram o tempo de vocês, mais de uma hora aí, vendo esses caras feios aqui falando. O investimento. Feio nada, eu sou bonito, cara. Bom, tá, então tirando o Sandro. O investimento de vocês não é só dinheiro, né? Tempo é um investimento muito grande. Então, obrigado pelo tempo que vocês passaram aí com a gente. Espero que todo mundo tenha saído daqui com um pouquinho, conhecendo um pouquinho melhor o que é isso. Bom, e é isso aí. Chega de falar. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Maravilha. Esse foi Luiz Henrique Bey falando sobre gamification. Deu uma aula aqui pra gente, muito interessante. Nas nossas redes sociais tem os contatos do Luiz, para quem quiser entrar em contato depois. E daqui a 15 dias estaremos de volta com mais outro tema bem legal para a gente conversar aqui com vocês, tá bom? Daqui 2 quintas-feiras, às 9 da noite. Valeu, galera. Um grande abraço. Até